Bom dia, pessoalzinho. Vamos lá para mais uma aula de química, né? Para ficarmos a cara da riqueza, aumentarmos o nosso conhecimento, né? Que isso sempre é bom. Adquirir conhecimento sempre é muito bom. Isso é algo que ninguém nos tira. Queridos, na aula de hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica. Lá no início do ano letivo, eu fiz um breve comentário com vocês, fazendo até uma analogia entre tabela periódica e redes sociais. Lembra que eu comentei com vocês que tudo que existe na natureza é formado por minúsculas partículas, às quais damos o nome de átomo. Como o átomo é muito pequeno, nós criamos a necessidade de representá-lo através do seu elemento químico. Por analogia, o elemento químico é a selfie do átomo, né? Então, o átomo é representado nas redes sociais pelo seu elemento químico. E aonde eu encontro esses elementos químicos? Onde eu encontro a selfie dos átomos? Na tabela periódica. A rede social dos átomos não é Facebook, não é Instagram, né? A rede social dos átomos é a tabela periódica, como essa que nós visualizamos aqui ao fundo. Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal, esse AG, né? Aqui, ó, nesse que eu circulei. AG é o símbolo que representa o átomo de prata, né? Então, é o elemento químico prata na sua rede social, que é a tabela periódica, né? Agora, no entanto, pessoal, nem sempre as tabelas periódicas tiveram esse formato que vocês conhecem hoje e que está lá no livro de vocês também. Há muito tempo atrás, na verdade em 1869, século XIX, vocês nem pensavam em nascer e nem eu tinha nascido ainda. Teve um professor de química russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, que ele organizou os elementos químicos que se tinha conhecimento no século XIX, que eram cerca de 63 elementos. Hoje a gente já conhece 110 elementos, então olha como aumentou, né? E o nosso professor Dmitry Ivanovich Mendeleev organizou esses elementos químicos conhecidos da época em função da massa de seus átomos, em função da massa atômica. Ah, Márcia Rita, aquela massa atômica que nós usamos para calcular a massa molecular e que você explicou em outras aulas, essa mesmo, tá? Em função da massa do átomo, o Mendeleev organizou os elementos químicos conhecidos no século XIX. No entanto, pessoal, né, como a ciência é muito dinâmica, né? Seja ela a química, a física, ou a biologia, ou a matemática, ela é muito dinâmica. E coisas novas vão sendo descobertas. E assim o foi com a tabela periódica. Então, a tabela periódica atual, que é essa que vocês têm no livro de vocês, que vocês veem no laboratório, ela é organizada em ordem crescente de número atômico, tá? Então, ela não é
mais organizada em função da sua massa atômica, e sim do seu número atômico, e ordem crescente. Número atômico 1, número atômico 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Além disso, esta tabela periódica atual, ela é formada por 7 linhas horizontais, que são chamadas de períodos, e 18 linhas verticais, que são chamadas de grupos ou famílias. De todas essas famílias, pessoal, as principais e que vocês têm que saber são essas famílias aqui que eu coloquei em destaque, tá? É a família 1A, ou família dos metais alcalinos, a família 2A, ou família dos metais alcalinos terrosos, a família 6A, ou família dos calcogênios, a família 7A, ou família dos halogênios, e a família 8A, ou família dos gases raros. Márcia Rita, não é gases nobres? Então, pessoal, hoje em dia a gente não usa mais o termo gás nobre. Por quê? Antigamente usava-se esse termo porque nenhum dos gases nobres, nem o hélio, nem o neônio, nem o argônio, nem o criptônio, nem o xenônio, reagiam com nenhum outro elemento químico. Então, ele era chamado de gás nobre porque não ocorria reação alguma com esses elementos. Hoje em dia, já não é mais assim, tá? O xenônio, por exemplo, a gente sabe que em condições próprias, ele vai reagir com o cloro, né? Então, ele deixou de se chamar gás nobre para se chamar gás raro. Mas, no entanto, muitos livros, muitos textos ainda usam essa nomenclatura do gás nobre. Não é errado, mas o termo correto agora é gás raro, segundo o órgão que rege as normas para a química, que é a IUPAC, tá? Bom, a maioria dos elementos da tabela periódica, e nós vamos ver no próximo slide, são metais, tá? E a maioria desses metais, pessoal, tem coloração acinzentada, alto ponto de fusão e de ebulição, por isso que na temperatura ambiente, que é de 25 graus Celsius, eles se encontram no estado sólido, e os metais são excelentes doadores de elétrons, tá? Os metais querem doar os seus elétrons, os metais são descuidados, eles perdem elétrons, eles vão deixando os elétrons da sua camada de valência por onde eles passam, tá? E com isso eles vão se tornando os cátions nas ligações químicas. Exceção para essa coloração aí, né? Para algumas dessas informações, nós temos o ouro, que o ouro, embora ele seja sólido, ele seja doador de elétron, ele tem alto ponto de fusão, mas ele não tem coloração acinzentada, ele tem uma coloração amarela. O cobre também não tem coloração acinzentada, tem coloração avermelhada, né? O cobre que tem na casa de vocês, que é usado para fazer a parte elétrica da casa, da construção civil, né? Porque o cobre é um metal e é um excelente condutor de corrente elétrica. E o mercúrio, ele é cinza, ele tem alto ponto de fusão e de ebulição, mas, no entanto, ele é um líquido na temperatura ambiente. O mercúrio, há muito tempo atrás, pessoal, ele era usado
na fabricação de termômetros. Hoje não mais. Por quê? Porque hoje já se sabe que o mercúrio é um metal pesado, que pode causar vários tipos de doenças que são, o acúmulo deles são prejudiciais ao nosso organismo, como no vídeo que vocês assistiram na semana passada sobre metais pesados, tá? Mas além dos metais, nós também temos na tabela periódica os ametais, tá? Esses vão ter baixo ponto de fusão, né? E serão receptores de elétrons. Eles acham os elétrons que os metais perdem. Os metais perdem elétrons, viram cátions. Os ametais acham esses elétrons, então se tornam os ânions nas ligações químicas, tá bom? E como eu citei aqui nas principais famílias, além dos metais e ametais, temos os gases raros. Agora, o elemento químico hidrogênio, pessoal, ele é um ametal que se encontra no estado gasoso na temperatura ambiente, mas o hidrogênio não faz parte de nenhuma família da tabela periódica, tá bom? Mas vamos ver todo este resumo com mais detalhes, olhando para a tabela periódica, tá bom? Não é por isso que a tabela periódica é colorida, não, tá bom? Ela é colorida porque nós separamos os metais dos ametais, tá bom? Então, aqui, ó, tudo que está em amarelo, tudo, e os branquinhos também, né? Que é a série dos lantanoides e actinoides, né? Tudo isso, né? Todos esses amarelinhos são metais. Então, na sua maioria, são sólidos na temperatura ambiente, tem alto ponto de fusão e de ebulição e tem coloração acinzentada. Exceção para aqueles nossos amigos que tá lá no resumo, né? Então, nós temos o ouro, que tem coloração amarela, o mercúrio, que é líquido na temperatura ambiente, e o cobre, que tem coloração avermelhada, tá? Os verdinhos são chamados de semimetais, tá? Olha o silício aqui, já ouviram falar do Vale do Silício? Ele é de extrema importância hoje para a área tecnológica, né? E ele é um semimetal. Aí nós temos esses roxinhos aqui, ó, e os vermelhinhos também, que são os ametais, tá bom? Márcia Rita, por que estão com cores diferentes se todos eles são ametais? Porque alguns são sólidos na temperatura ambiente, outros são gases, outros são líquidos. O bromo, por exemplo, ele é um ametal, mas ele é um líquido na temperatura ambiente. Em contrapartida, o carbono é um ametal, carbono mesmo, que faz o carvão para usarmos na churrasqueira, ou para fazer a grafite do lápis, ou na produção do diamante de joias, tá? Esse, pessoal, é sólido na temperatura ambiente, tá? Então, é só por isso, mas não precisam ficar preocupados com isso, não, tá? Além disso, uma outra curiosidade que é bom vocês saberem sobre a tabela. Todos os elementos químicos que têm número atômico inferior a 92, que é
antes do urânio, é esse elemento aqui, que não está aparecendo muito, ele deve estar com vergonha. Todos os elementos químicos que têm número atômico inferior a 92 são considerados elementos químicos naturais, ou seja, encontramos na natureza. Os elementos químicos com número atômico superior a 92 são classificados como elementos artificiais. Eles são produzidos em laboratório e também podem ser chamados de elementos transurânicos. Trans, após, que vem depois do urânio, transurânicos. No entanto, pessoal, nós temos aí alguns elementos químicos que têm número atômico inferior a 92, mas que são artificiais, tá? Esses elementos são chamados de elementos cisurânicos. Quais são eles? O bromécio, o tecnécio, o frâncio e o astato. Então, bromécio, tecnécio, frâncio e astato são elementos artificiais, mas com número atômico inferior a 92. Por isso, esses quatro recebem o nome de elementos cisurânicos. Tudo bem? Outra coisa que nós vimos lá no resumo. Tudo que está em amarelinho quer doar elétrons. Então, tudo que está em amarelinho vai virar cátion. O que está em roxinho e vermelhinho são os ametais, vão querer receber elétrons. Então, eles vão virar ânions. Márcia Rita, e esses azuizinhos aqui, os gases raros, eles nem doam elétrons, nem recebem elétrons. Eles já se bastam, eles só formam substâncias monoatômicas, ou seja, formadas por um único átomo, tá? Por enquanto, o que vocês precisam saber é isso, ok? Tudo bem? Outra divisão importante que nós temos que saber da tabela. Vocês estão vendo aqui o primeiro grupo e o segundo grupo da tabela? O primeiro grupo e o segundo grupo da tabela é família 1A, família 2A. Se eu fizer a distribuição de qualquer um deles, eu termino essa distribuição no subnível S. Tá? Então, todos os elementos do grupo 1A ou 2A terminam a sua distribuição eletrônica no subnível S. A partir do grupo 13, né? Começa aqui no boro 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todos esses, a partir do boro, todos esses fazem parte, quando a gente faz a distribuição eletrônica, todos eles terminam a sua distribuição eletrônica no subnível P, aquela distribuição eletrônica, Linus Paulo, terminou em S, é do grupo 1 ou família 1A ou do grupo 2 ou família 2A. Terminou em P, pode ser do grupo 13 ou família 3A, do grupo 14 ou família 4A, do grupo 15 ou família 5A e chegando até o grupo 18 ou família 8A, tá? Quando a distribuição termina em S ou P,
genericamente, nós chamamos esses elementos, falamos que esses elementos pertencem ao grupo A, ao bloco A da tabela periódica. Então, fiz a distribuição eletrônica, ela terminou em S ou ela terminou em P, o meu elemento químico faz parte do bloco A da minha tabela periódica. Portanto, será um elemento representativo. Qualquer elemento do bloco A da tabela periódica é um elemento representativo, tá? Se terminarmos a distribuição eletrônica no subnível D de dado, ela vai estar neste grupo aqui, ó, neste miolo aqui, que é o bloco B da tabela periódica. E qualquer elemento que termine a sua distribuição eletrônica no subnível D pertence ao bloco B, que é chamado de elemento de transição, né? Aí vocês vão falar, Márcia, mas tem lá no diagrama de Linus Pauling, tem o subnível S, o P, o D, tá faltando o F. Não tá não, pessoal. O F vai ficar aqui, ó, junto com a série dos lantanoides e com a série dos actinoides, tá? Então, tudo que vocês fizerem a distribuição eletrônica e terminar em F, a última coisa que vocês escreverem foi lá, 5F1. Este elemento vai ser da série ou dos lantanoides ou dos actinoides. E aí, eles são classificados como elementos de transição interna. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vocês farão os exercícios, com certeza, anotando todas as dúvidas, né? Os exercícios que eu vou solicitar, que todos têm que fazer e entregar na data e no horário solicitado, sempre mandando via Agenda Edu, né? De maneira bem feita, os exercícios bem elaborados na sua resolução, tá? E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? É só teoria mesmo, né? E marquem as dúvidas, perguntem as dúvidas, tá? Estou aqui para atendê-los sempre. Então é isso. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima aula.